Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma quinta-feira. Nós vamos continuar conversando, eu e Michele Tonon, sobre temas importantes, né, vinculados ali a direito penal e direito processual penal. O objetivo da nossa live de hoje é a gente conversar sobre as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, que é a chamada Lei Anticrime ou Pacote Anticrime, mas principalmente as alterações promovidas no Código Penal. Tudo bem? Bom, a gente sabe que a Lei 13.964 foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2019. Ela tinha um prazo de 30 dias para a entrada em vigor, então entrou no dia 23 de janeiro de 2020. No entanto, no dia 22 de janeiro, nós tivemos uma decisão judicial pelo ministro Luiz Fux. Já tinha uma anterior do ministro Dias Toffoli, mas vou falar da principal, que ainda está aí, que ainda não teve análise pelo plenário do STF. Então, nós tivemos uma análise de algumas cautelares de ações diretas de inconstitucionalidade pelo ministro Luiz Fux, e ele suspendeu a eficácia de alguns dispositivos legais. No entanto, todos esses dispositivos são do Código de Processo Penal. Então, nós tivemos aquela parte toda do juiz das garantias, do artigo 3º-A até o 3º-F. Nós tivemos também a suspensão do artigo 157, parágrafo 5º, que é a questão, né, do juiz, quando declara inadmissível a prova, estaria impossibilitado de julgar aquele processo. Isso também foi suspenso. Temos a suspensão do artigo 28 do Código de Processo Penal, aquele novo procedimento de arquivamento do inquérito policial, e tivemos também a suspensão do artigo 310, parágrafo 4º, também do Código de Processo Penal, referente à não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Veja, a decisão, portanto, abarcou dispositivos alterados no Código de Processo Penal. Só que o objetivo da nossa live, como eu disse, é a gente conversar sobre o Código Penal. Então, eu vou daqui a pouco chamar a Michele Tonon. Nós vamos conversar sobre 9 dispositivos que foram alterados. Então, caso você queira acompanhar na live, ou então depois, quando estiver assistindo o nosso vídeo, nós vamos falar sobre 9 dispositivos. O artigo 25, o artigo 51, o artigo 75, artigo 83, artigo 91A, artigo 116, artigo 157, artigo 171 e, por fim, o artigo 316. Pontual naquilo que é importante para você, tanto na prática quanto para concurso público, para você lembrar a respeito das alterações do Código Penal. Oi, Michele. Boa Tudo bem? noite, Boa tudo bem, noite. Tudo vocês? bem também. Que bom, que bom. Hoje você está num ambiente diferente. Pois Reparei. é, eu mudei de ambiente. Enjoei um pouquinho daquela paredinha de De tijolinhos. tijolinhos. É, e então mudei um pouquinho o cenário. Faz Legal. bem mudar de vez em quando, né? Efeitos da Sim. quarentena também. Vamos mudando os cenários dentro de casa. E tá tudo bem com você, com as crianças? Tudo certo. Tá, tudo bem, tudo bem. Tirando o meu olhar 43 Ah, hoje, que eu tô com sei. alergia aqui no olho. Se eu começar a piscar, de repente, pessoal, me desculpa que eu tô com uma alergia no olho. Gente, a E... Michele tá tão viciada em live que ela tá com uma alergia. Ela foi no Ah, médico e ela não desmarcou a nossa live. Olha ah, como é maravilhosa demais, tá vendo? Ela, pois é. assim, não está 100%, mas apareceu para Pois nossa é. live. Eu fui inventar de mexer numas caixas, umas coisas com poeira, e aí acabei, devo ter levado a mão aos olhos sem querer e deu esse probleminha. Mas é claro que é muito pequeno o problema, eu não ia abandonar vocês na quinta-feira, né, que já é um compromisso firmado, Sim. então a gente tem que manter o compromisso. Ótimo. Então, Michelle, eu fiz só uma introdução, né, para deixar Uhum, claro que o nosso sim, objetivo é realmente tratar dessa obrigada. atualização do Código Penal, que Uhum, a suspensão da decisão da STF realmente envolveu só o Código de Processo Penal, que sim, vai ser sim, objeto de outras conversas nossas. Mas sim. hoje o objetivo é realmente falar do Código Penal. Eu já citei aí os artigos que nós vamos conversar, exatamente para todo mundo poder acompanhar a nossa live. E o primeiro Sim. artigo, então,
pessoal, é o artigo 25, que ele Isso. trata a respeito da legítima defesa, excludente de ilicitude, e aí nós tivemos o parágrafo único, né, colocado no artigo 25. Então, só lendo, depois a Michelle vai esclarecer todos os pontos para a gente, no parágrafo único diz lá, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa alteração para a gente, se tem alguma crítica também, nesse início, pelo menos na parte de processo penal, Sim. né? Muitas discussões doutrinárias, críticas. Então, a gente Com tenta sempre certeza. complementar isso na aula para que o aluno possa realmente trazer um ponto mais do pensamento crítico também, e não Claro, só claro. decorar a letra da lei, né? Sim, sim, com certeza, Lorena. Bom, a gente está no âmbito, então, das excludentes de ilicitude, né, das causas justificantes, e a gente sabe, na estrutura tripartida do crime, nós temos 3 substratos, temos a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Então, a gente está nesse segundo substrato, que é o substrato da ilicitude. Então, nós sabemos também que, pela teoria adotada no ordenamento, da ratio cognoscendi, toda vez que eu tenho um fato típico, há uma indiciariedade acerca da ilicitude. Então, já há uma grande probabilidade de que aquele fato típico seja também ilícito, né? Já é indiciária a ilicitude na tipicidade. Essa é a teoria da ratio cognoscendi. Pois bem, então o que nós temos? Que o indivíduo que pratica um fato típico, a princípio este fato típico é ilícito, a menos que ele esteja abarcado ou sob o manto de uma excludente de ilicitude. E essa excludente nós temos lá no Código Penal algumas, não é um rol taxativo, a legítima defesa é uma delas. No artigo 25 caput, a gente já tem a previsão da legítima defesa própria ou de terceiro, né? O 25 caput diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E o parágrafo único que foi introduzido e que você acabou de ler para a gente, traz, na verdade, um casuísmo de uma legítima defesa de terceiro. Sim, que eu acho que é Então, o ponto bem criticável, assim, na Exato, doutrina, né? exato, Que ele trouxe um exato. exemplo para algo que a legislação não tem que prever. Ela Já, tem que prever os requisitos exato. para a aplicação na Perfeito, prática. exato. E os requisitos, né? O próprio parágrafo único começa já dizendo observados os requisitos do caput, ou seja, né, fazendo o que você já faria, né, você vai aplicar essa hipótese ao agente de segurança pública. Então, aqui nós temos o que a doutrina fala, é que se pensou numa norma para proteger, dar uma cobertura, digamos assim, uma segurança maior àqueles indivíduos que trabalham como atiradores de elite, como snipers, e que vão numa determinada situação de um crime grave, de um crime em que existem vítimas, que existem reféns, ele fica lá posicionado e, para salvar a vítima, ele efetua muitas vezes o disparo fatal em relação ao agente, aquele indivíduo que está praticando o crime. Nós tivemos aí exemplos recentes na história do país. Então, não seria necessário prever este parágrafo único. O professor César Roberto Bittencourt critica, o professor Rogério Sanches Cunha, porque a nossa legislação, como você bem ressaltou, deve prever a generalidade, os requisitos. A lei penal ela deve ser geral, abstrata, claro, e direcionada a todas, e não trazer exemplos, né? O casuísmo fica reservado à aplicação no caso concreto, fica reservado à jurisprudência. Então, nós temos aí uma alteração tida pela doutrina como meramente simbólica, que na prática não vai ter grandes impactos, grandes diferenças, porque já era possível perfeitamente se reconhecer a legítima defesa de terceiro nestas hipóteses em que atua o sniper, o atirador de elite. Aquela previsão que a gente tinha no anteprojeto, também direcionada aos agentes de segurança pública, que poderiam atuar numa espécie de uma legítima defesa antecipada, por receio, né, por medo,
Isso daí não passou, né? Então, esse Ah, era o ponto também muito criticado, era um ponto que ia dar muito sim, problema na interpretação, mas felizmente, ao meu entender ao menos, não passou sim. essa alteração. Então, na legítima defesa, nós tivemos só esse aspecto realmente que mudou. Ótimo. Mudou, Avançando Maria? para o nosso segundo ponto, que é o artigo 51, que se refere à pena de multa, aí sim sempre foi um tema bem controvertido na Sim, jurisprudência. Mesmo após o pacote anticrime, eu ainda vejo os alunos com muita dúvida assim, de como efetivamente vai ser isso na prática. Mas é. nós temos a nova redação do artigo 51, que esclarece então que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Michele, aí, como eu disse, tinha uma celeuma jurisprudencial a respeito do tema. Queria que você até falasse assim desse histórico mesmo, porque os alunos muitas vezes não acompanham isso, Sim, e dizer o que ele tem que responder agora efetivamente na prova, como que se dá efetivamente na prova. Você também está na execução penal, então talvez você sim, veja isso ocorrendo e sim, consiga citar exemplos da sim, sim, prática, sim. né? Então, Lorena, a questão da pena de multa é, claro, uma das espécies de sanção penal, mas desde a década de 90 já estava pacificado o entendimento de que a pena de multa é uma dívida de valor que não pode ser convertida jamais em pena privativa de liberdade nas hipóteses de não cumprimento, né? A pessoa que não paga a pena de multa não vai ter essa pena convertida numa pena privativa de liberdade. Isso é um entendimento que já estava pacificado desde meados da década de 90. O que havia discussão, né? Uhum. De quem seria a atribuição para executar essa pena de multa e perante qual juízo? Se seria, né, considerando esse caráter de dívida de valor, uma atribuição da Procuradoria da Fazenda Pública, né, do Uhum. Estado, atuando ali perante as varas de Fazenda Pública, os juizados de Fazenda Pública, ou se seria atribuição do Ministério Público perante a vara de execução penal, que é a vara que acompanha todo o processo de execução das penas privativas de liberdade, né? E Uhum. também das restritivas de direito, e também em regime aberto, né? A depender da organização de cada estado. Então, a jurisprudência do STJ durante muito tempo vacilou, havia, né? Porque é uma atribuição pesada, é uma atribuição muito grande. E tanto Procuradoria da Fazenda Pública quanto Ministério Público, varas de execução, varas de Fazenda Pública, todo mundo assoberbado de Sim. trabalho, né? Era um jogo de empurra, né? Com a nova redação do 51, que vem também na esteira de uma decisão do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, estabeleceu-se que a competência será, sim, do juízo da execução penal. O artigo 51 não traz expressamente a atribuição do Ministério Público, Ah, né? ah. Mas como se dá perante, a execução se dá perante a vara da execução penal e o Ministério Público é um dos órgãos da execução penal, acho que a conclusão lógica será afirmar-se a atribuição também do Ministério Público para promover essa execução. E eu vejo, né, na execução penal, Sim, de fato, a pena de multa ela é executada por último, mas está sendo executada, sim, no âmbito pelo menos aqui no DF, na vara de na execução vara de penal. execução. Sim. Perfeito. Ok. Pessoal, passando Aí para é o artigo. importante Ah, falar que sim. a súmula 521 do Ah, STJ, sim. né? Essa súmula perdeu a eficácia, não tem mais a eficácia porque ela falava que a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença é exclusiva da Da Procuradoria Procuradoria. Da Fazenda Pública. E Não, aí é totalmente, né, divergente com o artigo exato, 51, não estaria. exato. Então agora essa súmula perde a eficácia, né? Não tem mais sentido. Perfeito, perfeito. Pessoal, passando para o artigo 75, nós temos uma alteração bem criticável, porque o pacote anticrime ele trouxe pontos bem favoráveis para o nosso sistema, né? A estrutura no código acusatório, o juiz das Sim, garantias, sim. a retirada todas as atuações de ofício na parte da prisão ali pelo juiz. Nós temos várias alterações positivas,
favoráveis, benéficas, mas essa do artigo 75, ela é muito criticável por conta da nossa população carcerária. A gente sabe que a gente é Exato. a terceira população carcerária mundial, nós já estávamos, antes da pandemia, não sei se agora deu uma diminuída, mas nós já estávamos com mais de 800 mil presos Acho que não no diminuiu, não. Brasil, e por mais que se tenham ali restringido um pouco a prisão nesse período, ou concedido algumas antecipações, como ocorreu e nós falamos na live de execução penal, né, bastante sobre isso, sobre Uhum. progressão de regime e tudo, mesmo assim nós temos uma população carcerária, nós sabemos a situação do nosso sistema Sim. e o legislador aumentou o tempo de cumprimento ali da pena. Então, no Isso. artigo 75, nós temos no seu caput que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não vai poder ser superior a 40 anos. E no parágrafo 1º, falando sobre a unificação. Então, quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 4 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo do artigo, que agora é de 40 anos. É, Michele? Então, Lorena, eu trabalho na execução penal, todo mundo já Sim. sabe, e hoje, por exemplo, essa semana toda, a gente tem enfrentado, né, um sistema unificado de execução dos processos eletrônicos, que é de atribuição, de elaboração do CNJ, ele, essa semana toda, assim, funcionando de forma muito precária, intermitente, caindo, assim, uma situação bem desesperadora para quem tem volume processual grande, não conseguir trabalhar. E hoje, curiosamente, apareceu um aviso, uma nota, né, assim que você entra no sistema, dizendo que, historicamente, o sistema nunca teve tanta movimentação e tantos acessos como está tendo agora, e que eles estão trabalhando para corrigir esses problemas e permitir o funcionamento adequado do sistema. Ou seja, nós estamos numa pandemia, numa crise sanitária sem precedentes, e o trabalho na execução penal é um trabalho intenso, é um trabalho em que a gente está procurando de todas as frentes assegurar o mínimo do mínimo para aquelas pessoas, e a gente percebe o legislador muitas vezes indo na contramão de tudo, e um direito penal marcadamente simbólico, né? Estabelecer esse aumento de 30 para 40 anos no tempo máximo de cumprimento de pena, eu não vejo qualquer perspectiva de que isso vá ou diminuir criminalidade, ou inibir prática de crime, ou tornar aquela pessoa que vai ficar um prazo adicional presa uma pessoa em melhores condições para retornar ao convívio social. Isso é uma grande falácia. Né? Então, isso marcadamente direito penal simbólico, um direito penal que não tem nenhum tipo de comprovação em termos estatísticos de que isso tenha alguma eficácia. E mais, né? Algumas pessoas justificam e dizem porque a expectativa de vida da população Aumentou, né? aumentou. Mas a minha pergunta é, será que a expectativa de vida da população carcerária aumentou? Porque Exato. dentro do ambiente carcerário, você Não tem a mesma. não tem a mesma qualidade de vida, notoriamente, que você não tem. Você vive em ambiente extremamente insalubre, superlotado, com condições precaríssimas de assistência à saúde, de alimentação. Então, realmente, o papel das famílias é muito importante nesse período de pandemia, em que muitas coisas ficaram restritas, visitas, entrega de materiais básicos, tudo isso foi tirado, né? Então, o Estado não tem condições de fornecer mais refeições, o Estado não tem condição de fornecer roupas, não tem condições de fornecer material de higiene. Então, realmente, manter essas pessoas lá simplesmente enjauladas por mais 10 anos, para mim, soa bastante absurdo, bastante incoerente. E a gente sabe que uma medida como essa teria que vir, né, acompanhada ou pensada com outros mecanismos para os indivíduos possibilitarem a sua reintrodução no meio social, a sua ressocialização, que é um dos objetivos declarados. Sim, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai deixar 10 anos mais? E o que eu vejo? O indivíduo que chega para fazer... Ele cometeu um crime grave, ele vai preso. Ele tem que fazer lá o exame criminológico, como a gente discutiu na live da execução penal. Às vezes ele passa 3, 4 anos na fila para fazer o exame criminológico, para ver que tipo de acompanhamento que ele precisa,
que tipo de grupo ele tem que frequentar de psicoterapia, né? Sim. Grupos coletivos, se é um grupo de sexualidade, se é um grupo de violência, se é um grupo de convivência familiar. Então, a pessoa que entra, ela já passa 4 anos para saber o que pode ser feito com ela. Aí, quando ela vai progredir de regime, aí vem e diz, não pode progredir porque não participou dos grupos. Mas os grupos nem existem, não são feitos, né? Então, realmente, a situação da nossa execução, ela precisa ser muito, mas muito olhada. A lei de execução penal é o que nós temos mais dissonância entre a teoria e a prática, né? E principalmente em termos de ressocialização. A gente sabe Com que certeza. a lei é maravilhosa, ela prevê vários pontos importantes, mas na prática, infelizmente, nós não temos essa situação há muito tempo, muito pelo contrário, a gente sabe que já teve diversas decisões da STF, inclusive na DPF 347, sobre o estado de coisas inconstitucional. Claro. Então, é uma coisa... E eu acho, assim, bem... quando paro para pensar, assim, quando veio o pacote anticrime, porque, principalmente na questão do juiz das garantias, muito se falou sobre a não implantação ou implementação por conta do aumento de orçamento, aumento de gastos, mas mudar de 30 anos para 40 anos não vai aumentar consideravelmente os gastos públicos com a manutenção de presos, porque a gente sabe que a manutenção de um preso no sistema prisional é muito caro mesmo, né? Então, quando a gente coloca no papel questões orçamentárias, isso também faz uma diferença para quem gosta dessa questão mais da análise econômica, né? Assim, vamos dizer assim, do direito. Teve uma pergunta aqui anterior, Michele, que eu vou até te fazer, que perguntaram assim, esse período máximo de 40 anos exige que todos os crimes tenham sido praticados após o pacote anticrime ou já vale para qualquer condenação e cumprimento de pena? Então, como é uma novatio legis impejus, só vai se aplicar esse limite máximo para as condenações para os trânsitos em julgado depois, né, do dia 23 de janeiro de 2020. É necessário que, na verdade, que o crime tenha sido praticado depois dessa data, né? Não é possível. Então, a execução foi distribuída agora, mas relativamente a um fato que ocorreu antes de 23, não pode. É só mesmo relativo aos crimes cometidos após a vigência do pacote por conta da irretroatividade da lei penal. E para fins de unificação, nós temos esse prazo de 40 anos, mas não é o prazo que é utilizado para o cálculo dos benefícios, para o cálculo da progressão, para o cálculo do livramento, para o cálculo de qualquer outra coisa na execução. Você vai usar o total da pena. Então, se o indivíduo tem uma pena de 70, de 80, é esse montante que você vai usar para calcular e não o limite unificado de 40. E aí, pessoal, só lembrando que quanto a isso que a Michele falou, nós temos a súmula 715 do STF, que fala exatamente isso, a pena unificada para atender ao limite, que agora nós vamos falar ali 40 anos, porque a súmula está com a redação de 30 anos, mas ao limite de 40 anos do artigo 75, não é considerada para fins de concessão de outros benefícios. Então, livramento condicional, progressão de regime, todos os benefícios que são concedidos na lei de execução penal, nós estamos ali calculando com base na pena efetivamente imposta na sentença e na unificação do que nesses 40 anos do artigo 75. Né? Bom, sei que teve alguns comentários a respeito de tipos penais com penas mais altas, se é necessário dar uma pena mais alta ou não. Essa é uma discussão tão aprofundada a respeito, né, de criminologia, a respeito do nosso sistema prisional, a respeito da simbologia de algumas alterações legislativas, que não cabe muito a gente aprofundar aqui, porque o nosso objetivo é realmente tratar sobre as alterações, tá, pessoal? Então, nós vamos agora para o artigo 83, que aí fala sobre o livramento condicional. E a alteração que foi promovida foi no inciso 3º. Veja, o caput, ele fala ali que o juiz vai conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que o inciso 1º não foi modificado. Então, nós temos um primeiro requisito referente a cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. O inciso 2º também não foi modificado e prevê que cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. E o que foi alterado foi o inciso 3º, que aí ele está dividido em 3 alíneas, A, B, C, D. Então, nós temos o bom comportamento durante a execução, isso em 4 alíneas, bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses,
o bom desempenho no trabalho que foi atribuído e a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Eu acho que não são todos, né, Michele, que foram ali incluídos, alterados, Não, só parece, mesmo né, que teve uma o cometimento. subdivisão. Mas se você Sim, puder falar um pouquinho sobre o livramento condicional para o tá. pessoal e sobre essa alteração e por que que ela veio, se é Aham. positivo ou não. Lorena, então, o livramento é uma das últimas etapas do nosso sistema progressivo de cumprimento de pena. Ele não é um regime de cumprimento de pena, muita gente confunde isso, né? Os regimes são o fechado, o semiaberto e o aberto. O livramento não é um regime, é uma liberação antecipada do indivíduo mediante o cumprimento destes requisitos e ele vai permanecer em vigilância do Estado. Bom, no caso do livramento, a gente observa que, na verdade, a concessão dele é bastante dificultosa, né? Quando se Sim. exige o bom comportamento durante a execução da pena, principalmente aqueles indivíduos que tenham longas penas, que expiam durante muitos anos, é muito complicado ter uma ficha totalmente limpa, dadas as naturais, né, as circunstâncias inerentes, as condições inerentes ao sistema prisional. Então, é muito raro você pegar um indivíduo que não tem ali, ao menos, uma falta ao longo do cumprimento da pena. Sempre se envolve em alguma discussão com outro interno, alguma Uhum. questão aí relativa à visita, enfim, há uma série de coisas. Pois bem, então aí agora o legislador, ele prevê esse novo requisito do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. O que nós estamos entendendo? A falta grave, claro, é a falta, né, do patamar maior, ela tem que estar taxativamente prevista lá no texto da Uhum. LEP. Sim. São situações equivalentes à prática de crime doloso, o portar telefone ou chip ou qualquer coisa, né, instrumento de comunicação. Então, as faltas graves estão lá taxativamente previstas. O indivíduo, então, que não cometeu falta grave nos últimos 12 meses, significa que ele manteve nos últimos 12 meses uma conduta Sim. carcerária razoável, né? Então, Sim. se exige isso e também se exige uma análise pretérita. E muitas vezes, nessa análise pretérita que se faz do bom comportamento carcerário, se esquece, por exemplo, que uma determinada falta cometida pelo indivíduo, ela já foi considerada, ele já pagou o que ele tinha que Uhum. pagar em relação, já sofreu todas as sanções administrativas e ele progrediu de regime. E aí se ressuscita Sim. essa falta para indeferir o livramento. Então, essa é uma prática que a Sim. gente tem que ficar bastante atento, né? Nós não podemos ter essa consideração perpétua de uma falta ocorrida lá no início do cumprimento da pena para essa avaliação do bom comportamento carcerário. Então, a gente tem feito uma análise no sentido de restringir essa análise ao último ano, aos últimos 12 meses, né? Ainda a gente está pendente, claro, de Sim. decisões dos tribunais superiores claro, é uma questão que é, é uma questão que envolve muita casuística, vai depender da natureza da falta, vai depender até mesmo do crime que o indivíduo cometeu e uma série de outros fatores que a gente sabe que essa análise acaba sendo também um pouco subjetiva. As alíneas C e D, por exemplo, são coisas, né, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Quase ninguém sai empregado do Trabalho. sistema prisional, empregado formalmente. Porque se ele tem um vínculo empregatício com a FUNAP, por exemplo, ele vai perder esse vínculo quando ele sair, quando ele deixar de cumprir a pena. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Quantos e Aberto. quantos vão lá no regime aberto, na audiência do regime aberto, e não tem nem passagem para voltar para casa, ou que deixam de ir Sim. para audiência porque não tem condições. Eu acho que eu até já contei essa história uma vez que eu estava numa dessas audiências, o rapaz estava com um macacão desses de frentista de posto. E eu falei, olha que bacana, o senhor está trabalhando no posto e tal. Ele falou assim, não, essa foi a roupa que me deram, Que era a roupa que eu tinha. tinha. Então, quer dizer, é uma situação bastante delicada, né? A execução como um todo, eu trabalhando mais perto nisso, eu já tinha um pouco dessa noção, mas a gente vê que realmente nós precisamos olhar para ela, sabe, Lorena? Porque não adianta mudar a lei, não adianta vir um ministro com uma promessa de um pacote desse, não vai mudar estruturalmente, a situação não muda, né? É preciso realmente repensar muitos institutos, muitas práticas e realmente começar talvez até sobre uma nova ótica, né? Sim.
Então, pessoal, só concluindo, no artigo 83, na verdade, o que veio foi a linha B do inciso terceiro, os demais já estavam previstos, apenas foram desmembrados em alíneas no inciso Sim, terceiro. Então, só o que há sim, de novo é realmente o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses. exato. Avançando para o nosso quinto ponto, o artigo 91A. Eu não vou fazer aqui a leitura, porque ele é um artigo extenso, um artigo Uhum. grande, com seus parágrafos, mas trata-se ali do chamado confisco alargado, confisco ampliado, Obrigada. ou então a perda alargada Isso. ali, que nós temos como efeito extrapenal dessa sentença condenatória. Então, Uhum. um novo artigo, acho que esse sim, talvez dessas todas as alterações que nós citamos até agora, talvez seja de conteúdo mais substancial assim para a prova por ser Sim, novo no código, né, exato. Michele? E aí, se você puder explicar para o pessoal, Claro. então, Essa talvez seja também a isso mudança mais controversa, né, Lorena? é, Porque nós temos aí o legislador pensando, sobretudo, no crime organizado, naquela criminalidade que comete crimes já sopesando, já fazendo ali a avaliação do custo-benefício, e geralmente para esses crimes de colarinho branco, para esses crimes societários ou para crimes de corrupção, o indivíduo acaba chegando à conclusão de que o crime compensa, porque efeitos patrimoniais a sentença condenatória praticamente não tem, né? Então, nessa previsão do confisco alargado, confisco ampliado, como a doutrina chama, isso não é novidade, não é um instituto novo. Muitos países da uhum, Europa já têm essas previsões, inclusive há recomendações para que se adote esse tipo de sancionamento mesmo para a criminalidade organizada em convenções internacionais, como a Convenção de Viena, a Convenção de Palermo. Então, nós vamos ter aí duas correntes básicas, né? Uma que se posiciona a favor desse tipo de instituto, que acredita que não há nenhuma quebra na questão do ônus da prova, de que sim, seria possível ao magistrado determinar essa perda dos bens que sejam incompatíveis com o patrimônio do indivíduo, ainda que não estejam diretamente relacionados àquela prática delituosa. Dizem que uhum, isso, sim, tem como objetivo, como função, despatrimonializar esses grandes uhum, criminosos, que não se afetam, digamos assim, pelas penas privativas de liberdade. E, por outro lado, há aqueles que entendem que estaria se fazendo aí uma total inversão, criando-se uma presunção de que todo e qualquer patrimônio de um indivíduo envolvido com a criminalidade, nos crimes ali especificados, né, nós temos ali um patamar de pena a ser avaliado, seriam de origem ilícita. Então, já haveria uma presunção de antemão de que o patrimônio daquele indivíduo seria de origem ilícita e então possibilitaria esse confisco. Então, o que o dispositivo mais ou menos traz para ficar claro é que, a depender da gravidade, infrações às quais a lei comina pena máxima superior a 6 anos, 3 anos. o juiz, se condenar, poderá decretar a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, a doutrina dá um exemplo seguinte: imagine um indivíduo que é servidor público, ele tem lá o seu subsídio mensal, e ao longo de 2, 3 anos que ele é servidor público, ele teria recebido um valor, um montante X. Ele teria, supondo ali que Uhum, ele teria um patrimônio, se ele não tivesse usado nenhum desse dinheiro, ele teria 2 milhões de reais. No entanto, ele tem uma casa, né? E essa casa é avaliada em 6 milhões de reais. Da sim, onde ele teria tirado? Se ele não tinha nenhum cargo anteriormente, se ele não tinha nenhuma, se ele não tem uma origem familiar rica, se ele não tem uma herança, da onde sim. que viria isso? Né? Então, a partir dessa constatação, ainda que este imóvel não esteja ali entre produto, proveito do crime que ele está sendo acusado, o magistrado poderia decretar esse confisco alargado para abranger essa diferença deste patrimônio de 2 milhões para esse patrimônio de 6 milhões.
né? Então, caberia ao Ministério Público instruir de forma muito clara na denúncia, né? Já trazer na denúncia muito bem descrita toda essa situação de discrepância patrimonial e se permitir, claro, ao longo do processo, o exercício da mais ampla defesa, né? Do contraditório efetivo, não haver nenhum tipo de surpresa para as partes envolvidas, né? Não haver nenhum tipo de aditamento, acréscimo de outros bens ou de outro patrimônio ao longo do processo. E aí, então, as pessoas que dizem que é válido esse instituto vão dizer que, observadas essas regras mínimas, a previsão é ok, a previsão seria constitucional e teria essa motivação e esse objetivo, digamos assim, nobre, porque o Brasil não pode ser simplesmente um paraíso para lavagem de dinheiro, um paraíso para crimes que envolvam aí grandes quantias e que isso passe impune para o indivíduo, né? Até mesmo como uma resposta à sociedade que não vê aí esses criminosos milionários sofrendo qualquer tipo de abalo em seus patrimônios. Até porque, né, Lorena, essa criminalidade é uma criminalidade muito sofisticada, né, que se utiliza de muitas técnicas, que se utiliza de laranja, os instrumentos de investigação, os meios de obtenção de prova. A gente viu que o pacote também fez modificação na lei do crime organizado, lá no tráfico de drogas, várias modificações pontuais buscando aprimorar as técnicas de investigação para coibir essa criminalidade que, sem dúvida nenhuma, deve ser fortemente combatida no nosso país, para além dessa seletividade horrorosa que a gente tem do sistema penal, que só prende pessoas pobres e que, né, somente os indivíduos que já estão alijados completamente da questão social e que são presos e, de fato, respondem por algum crime. Por outro lado, existe aquela corrente que diz da inconstitucionalidade, justamente porque cria uma presunção. Uma vez que o Ministério Público apresenta essa diferença patrimonial na denúncia, caberia, então, ao indivíduo fazer prova da não origem ilícita do patrimônio. Então, se era uma herança, por exemplo, ele que vai ter que comprovar que foi uma herança, que foi uma partilha, que ele ganhou na loteria, como o colega mencionou aí. Então, ele teria que provar isso. Uma vez que ele prove, aí não vai ser decretado o confisco. Eu acredito que isso vai chegar aos tribunais superiores em breve e eu acredito que a tendência seja manter esse dispositivo. Né? Sim, sim. Até porque na macrocriminalidade, como você já frisou, a prisão por si só, a pena privativa de liberdade, ela não supre. Então é muito melhor a gente tentar realmente haver aquele patrimônio, né? Então o sistema jurídico cria diversos mecanismos nesse sentido, porque só a pena privativa de liberdade realmente não, para a macrocriminalidade, não faz efeito. Né? Bom, vamos então, saindo do confisco alargado, aí só, pessoal, a gente não fez a leitura do dispositivo completo, porque, como eu falei, é um dispositivo mais extenso, mas claro que para fins de prova, nesse início vai ser cobrada letra de lei, então você tem que fazer a leitura, sempre estar lendo aí o vade-mecum para suprir esse novo instituto, né, previsto no Código Penal. O nosso sexto ponto é a questão das causas de prescrição, né? Então, nós tivemos a inclusão ali de 3 incisos. Nós temos, eu vou falar apenas de um deles, vou deixar para que a Michelle fale do inciso 2 e terceiro. Eu vou falar do inciso 4 porque ele tem uma relação com o direito processual penal, em que pese a gente já tenha, para quem não assistiu, a gente fez uma live bem bacana, dialogando sobre acordo de não persecução penal. Foi a primeira foi a nossa primeira live, foi bem legal. A gente utilizou um caso concreto para falar a respeito do Instituto. Então, para quem não assistiu lá, tem todos os detalhes a respeito do ANPP. E aqui, só complementando, então, o artigo 116 traz, né, como uma causa impeditiva da prescrição. Então, enquanto não cumprido o ANPP, ou então, se for o caso de rescisão daquele ANPP, a prescrição, ela não estará correndo, né? Ela terá ali essa causa do artigo 116. Então, tem relação com esta outra nossa live. Mas nós tivemos também o inciso 2 e o inciso 3º, que a Michelle vai explicar para vocês também. Bom, no inciso 2º, Lorena, a mudança foi de terminologia. Se utilizava enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro
e hoje em dia, talvez por uma mudança aí nos hábitos, no uso do vernáculo, se substituiu por exterior, né? Enquanto a Mas gente cumpre pena no exterior. Eu não na vejo nenhuma prática, nenhuma diferença, alteração. estrangeiro e exterior, né? Hoje em dia a gente não fala, mas vou viajar para o estrangeiro, né? Fica uma coisa até meio pedante, vou viajar para o exterior. Não sei, eu acredito que é só uma adequação de terminologia que está mais corrente hoje de se utilizar, né? Pelo menos não consigo ver outros impactos. Sim. E no inciso terceiro, também se tem a causa impeditiva da prescrição, ou seja, ela nem começa a correr, mas se a prescrição já começou a correr, elas vão suspender, que é no caso da utilização de recursos de caráter protelatório, principalmente os embargos de declaração, né? São aqueles que a gente está acostumado a ver no âmbito dos tribunais superiores, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos infringentes, no recurso, não sei o quê, no agravo. Então, esse tipo, né, que fica com deste tamanho a classe processual, esse tipo de expediente, nós sabemos que também só uma parcela da criminalidade tem acesso a esses expedientes protelatórios, e, sobretudo no âmbito dos tribunais superiores, e pela natural morosidade que ainda existe no nosso sistema de justiça, havia muita prescrição, acontecia né, com crimes de pena mais baixa, a prescrição enquanto estavam pendentes de julgamento estes recursos. Então, enquanto estes recursos que têm um caráter meramente protelatório estiverem, né, quando forem reconhecidos pendentes, quando manifestamente inadmissíveis, estes não vai se ter o curso da prescrição. É uma medida, sobretudo, pensada para as pessoas que acessam as instâncias superiores já imbuídas dessa intenção de ganhar tempo para prescrição. Né? Perfeito. Então, foi uma alteração positiva. Foi uma alteração positiva, sim. O nosso próximo artigo, pessoal, o nosso 7º ponto, é o artigo 157 do A roubo, gente já sai né? da parte geral, vai para a parte especial. Isso aí, agora, na parte especial, nós temos esses 3 artigos que vamos comentar, o 157, o 171 e o 316, então, roubo, estelionato e concussão, que nós vamos aqui frisar. Sobre o roubo, a gente vai ser bem pontual, até para a gente poder comentar mais sobre o estelionato e a concussão, gente, porque na semana passada a gente fez uma live só sobre roubo. Então, além da gente ter explicado bem de forma detalhada todas as majorantes, tudo ali sobre roubo próprio, roubo impróprio, sobre até latrocínio nós falamos ao final da nossa live. Sim. Aqui a gente não vai tecer muitos detalhes, tá? Então aqui, pessoal, só para a gente frisar que nós tivemos, então, a alteração do parágrafo 2º, inciso 7º, com a volta da violência ou grave ameaça pelo emprego da arma branca, dentro do parágrafo 2º, né? Então, de 1/3 à metade, nós temos esse novo inciso. No parágrafo 2º-B, nós temos o emprego da arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplicando-se a pena em dobro. Então, lembrando que no parágrafo 2º-A, nós temos a previsão do emprego de arma, mas no parágrafo 2º-B, temos a previsão da arma de uso restrito ou proibido. Tá? E tivemos também, né, Michele, a questão do rol de crimes hediondos, que foi ampliado pela Lei 13.964, como nós já frisamos também. Então, lembrando que dentro desta parte de roubo, os que são crimes hediondos é o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, então artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, e artigo 157, parágrafo 2º-B, e o qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, que aí nós temos o parágrafo 157, ou o parágrafo 3º do artigo 157, referente ao resultado lesão corporal grave, ou então a questão do latrocínio, como nós frisamos. Repetindo, a gente não vai tecer mais detalhes aqui, porque a gente aprofundou todo esse tema, então eu fui bem objetiva, a gente aprofundou todo esse tema na outra live. Tudo sobre roubo você pode encontrar nessa live anterior, tá bom, gente? Então, nestes últimos minutos, nós vamos guardar para a gente falar sobre o estelionato e a concussão. Então, passando para o estelionato, nós tivemos, pela Lei 13.964 de 2019,
a inclusão, né, do parágrafo 5º ao artigo 157, modificando a natureza, a espécie da ação penal do delito de estelionato. Então, nós temos lá, somente se procede mediante representação, então, ação penal pública condicionada à representação, salvo se a vítima for. Então, ele ressalva ali algumas situações do estelionato. Então, se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, vai continuar sendo ação penal pública incondicionada, né? Mas a título de exceção, porque a regra agora é a condicionada à representação para os casos de estelionato. E aí nós temos algumas até discussões doutrinárias a respeito disso, né, Michele? Falando assim, Sim. Mudou para um crime não violento patrimonial, o estelionato. Por que não mudou para os outros crimes não Exato. violentos e patrimoniais? Por exemplo, furto, que é o que a gente mais vê na apropriação prática. indébita. E assim, o furto, muitas vezes, até a vítima nem tem interesse. A vítima viu ali que foi um caso simples, que era um bem de pequeno valor, que houve a restituição do bem para ela. Às vezes a vítima nem teria interesse e é levado a cargo uma ação penal por conta do furto, né? Então, muito se falou sobre essa extensão da ação penal pública condicionada à representação para os outros casos de crimes patrimoniais não violentos. Isso. E aí, um segundo ponto, é isso que a Jordânia acabou de citar, sobre ser, então, esta previsão apenas uma condição de procedibilidade ou ser ela uma condição de prosseguibilidade, à semelhança do que aconteceu, gente, na Lei 9.099, quando previu para os casos de lesões corporais leves e culposas o prazo de 30 dias para que a vítima se manifestasse a respeito dessa representação. Então, mesmo nos casos em curso, quando veio a modificação para que a lesão corporal leve e culposa passasse a ser condicionada à representação, teria que haver uma intimação da vítima para, no prazo de 30 dias, manifestar o seu interesse como uma condição para prosseguir aquele procedimento. Ou então, uma condição de prosseguibilidade. Então, muitos autores defenderam que, com esta nova previsão do parágrafo 5º, seria também esta previsão uma condição de prosseguibilidade, devendo-se adotar um prazo de intimação da vítima para a representação. E isso valeu na prática, será, Michele? Então, as manifestações que a gente tem visto, por enquanto, não são nesse sentido. Inclusive, nós encontramos um julgado agora de junho de 2020, do STJ, a relatoria do ministro Reinaldo da Fonseca, dizendo que a alteração promovida no parágrafo 5º do artigo 171 diz respeito a uma condição de procedibilidade e que, portanto, tem um caráter híbrido, tem um caráter processual penal, tem um caráter também que vai afetar aí o direito de punir do Estado, por certo, mas que no silêncio do legislador deveria se interpretar a possibilidade de retroação somente enquanto não oferecida a denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, não seria mais possível se voltar ou se exigir qualquer forma de manifestação da vítima. Até mesmo porque, né, Lorena, a gente sabe que a representação, como condição de procedibilidade, ela não exige rigores formais. Entende-se que basta a ida da vítima, por exemplo, à delegacia para registrar a ocorrência, ela prestar o depoimento, já se entende que está ali expressado, externado o desejo dela de ver o autor do crime processado criminalmente. Né? Então, não é preciso que ela firme um termo de representação. Basta que ela adote um comportamento que revele a intenção de processar aquele indivíduo. Então, nós temos aí o entendimento da jurisprudência recente do STJ, que no âmbito do DJ deve ter, também parece ser esse o caminho, no sentido de que continua sendo a representação uma condição de procedibilidade, isso é, para o início da ação penal, mas uma vez que a ação penal já se iniciou, não vai se promover intimação das vítimas, não vai se consignar ali uma nova necessidade de representação. E interessante, né, Lorena, nas exceções que o parágrafo 5º estabeleceu,
em que vai se continuar de ação penal pública incondicionada, a gente tem lá administração pública, direta ou indireta. Criança ou adolescente, ok, né? Pessoa com deficiência. Aí o inciso 4º é importante lembrar, eu acredito que isso aí vai cair em prova na forma de peguinha. É o maior de 70 anos. Aí não vamos é falar o idoso, né? Vamos falar idoso. Porque o idoso, nos termos do Estatuto do Idoso, é o igual ou superior a 60 anos. Sim, então, aqui nós temos um patamar mais elevado, de 70. Então, nem todo idoso. E aí fala ou incapaz. Só que no inciso 2º nós temos as crianças e os adolescentes, e no inciso 3º nós temos a pessoa com deficiência. Então, quem seria Foi redundante, incapaz do inciso né? 4º? Então fica essa dúvida, né? Quem seria esse incapaz? Lembrando que a incapacidade teria que ser atestada, claro, por um laudo médico, não vai valer só a simples opinião subjetiva do julgador ou, né, de qualquer um dos atores do processo. É preciso ter no caso, um documento médico informando ali a incapacidade. E realmente eu concordo com você, essa crítica é bastante pertinente de não ter se estendido para os outros crimes. A gente deve lembrar que existem lá nos artigos 181 e 182 as escusas para os crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça. Tem aquelas possibilidades que afastam a punibilidade do agente, né? E tem também aquelas hipóteses que vão tornar também o crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, no caso do crime praticado entre tio e sobrinho que coabitam, né? Então, mas como exceção, né? Como não exceção, como a regra, exato, como trouxe no estelionato. Então, as escusas continuam valendo para os outros crimes. É preciso que você lembre também, porque isso sempre cai em prova. Sim. Vou fazer uma complementação aqui, Michele, porque nós tivemos um comentário da Monize, inclusive, saudades, Monize. Monize é minha amiga, ela é servidora do tribunal, ela trabalha lá, se eu não me engano, em Samambaia, que ela está trabalhando. E aí ela frisou que na vara onde ela está trabalhando, que é uma vara criminal, o juiz está intimando as vítimas para dizer se tem interesse no prosseguimento da ação penal. Moniz, esse é um entendimento pessoal do juiz com o qual você trabalha, porque não haveria necessidade, como nós frisamos. Mesmo sendo aqui no TJDFT, as 3 turmas, quando a gente pesquisa a jurisprudência das nossas 3 turmas criminais, todas elas estão dizendo nesse sentido que não há necessidade de intimação, que como a Michele frisou, que a representação não exige nenhuma formalidade, só o fato de constar ali no procedimento que a vítima foi até a delegacia, deu o depoimento dela, né, manifestou de certo modo algum interesse, isso já valeria para a continuidade do procedimento. E que também seria somente uma condição de procedibilidade, não uma condição de prosseguibilidade, como é o entendimento que ele está adotando de intimação. Então, é o entendimento pessoal do juiz com o qual você trabalha, mas é um entendimento que, por enquanto, é minoritário na doutrina, porque realmente o nosso tribunal e o STJ não está adotando desta forma, como a gente frisou aqui. Então, só para esclarecer esse ponto. E para a gente terminar, até porque o nosso tempo já está aí ao final, nós temos uma última alteração, que é no delito de concussão, quando nós vamos lá para o artigo 316. Então, diz lá o artigo 316, exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, com uma pena agora de reclusão de 2 a 12 anos. Ficou um patamar mínimo e máximo bem extenso, né? De 2 a 12 anos. Até porque a gente sabe que a pena nunca chega no máximo, né? Assim, não tem como, na verdade, pela análise das circunstâncias judiciais. Então, de 2 a 12 anos e multa. E aí, então, foi só a alteração do preceito secundário. Não é isso? Da pena máxima. Só da pena máxima do preceito secundário. Já era 2 anos, a pena mínima, né? Mas a pena máxima era 8. Isso porque em 2010 houve uma alteração para mudar os patamares na corrupção. Mudou na corrupção ativa, mudou na corrupção passiva e não mudou a concussão. E a concussão, a gente sabe que é mais grave do que as corrupções, porque na concussão você tem a exigência, né, da vantagem indevida. Então há um emprego de uma espécie de uma coação, de uma violência ou de uma grave ameaça ao indivíduo. Já na corrupção é o pedido, é a solicitação, né? Não envolve o constrangimento
da vítima. Então, a concussão tem uma gravidade adicional em relação às corrupções e tinha uma pena máxima inferior. Então, era um desequilíbrio, uma desproporcionalidade dentro do Código Penal, e isso foi corrigido. Então, o patamar de 12 anos agora para todos esses crimes, né? E, como você disse, é difícil que tenha alguma repercussão prática, porque né, as penas dificilmente chegam no patamar máximo. Ficam bem distantes, na verdade, do patamar máximo. Para quem convive com a dosimetria, para quem já vê na prática, para quem sabe como é feita a dosimetria, é bem distante, fica sempre mais perto do patamar mínimo, na verdade, né? Então é isso, Michele. Acho que a gente falou das 9 alterações, né? Dos 9 artigos. Pessoal, todas as alterações, então, no Código Penal estão devidamente fundamentadas aqui nesta live. Você tem alguma complementação, Michele, sobre algum dos pontos que a gente não tenha citado, alguma coisa assim? Não, eu acho que foi bem bacana, porque as modificações do Código Penal são bem mais fáceis de compreender, porque elas não tiveram a abrangência, por exemplo, que as modificações do CPP tiveram. Então, a gente, claro, deve ficar atento às modificações na legislação extravagante, que vão conversar com as modificações do Código Penal. Como a gente destacou, a lei dos crimes hediondos, por exemplo, que nós temos um rol ampliado dos crimes hediondos. E como você também bem destacou, na nossa live sobre o roubo, a gente esmiuçou bem as modificações do artigo 157. Então, para quem não assistiu, vai lá no IGTV da Lorena, assiste. E aí vai ficar super completo, vai saber tudo nas próximas provas aí das modificações do pacote. Desses temas do pacote, pessoal, a gente tem 3 lives anteriores bem importantes. Primeiro, a do ANPP, então importantíssimo para você assistir. A gente teceu todos os detalhes do artigo 28A do Código. Temos essa live de execução penal, que a gente também falou de todas as alterações do pacote anticrime na lei de execução penal. E a da semana passada, em que a gente falou tudo sobre roubo, então envolveu as alterações no 157 de forma bem detalhada e também na lei de crimes hediondos. Então, para quem não assistiu e tiver curiosidade, são lives bem atuais, né? Todas aí bem atualizadas com o pacote, com a jurisprudência. Então, para você que está estudando, sem dúvidas, são temas importantes e de forma bem didática e pessoal, e pontual, porque a gente só tem 1 hora, então a gente vai direto ao ponto mesmo e já fala tudo e pronto. Né, Michele? Então, é isso. Obrigada de novo. Semana que vem a gente volta. Obrigada a todos que assistiram a gente, sempre presentes, o pessoal sempre comentando bastante, o que faz com que a nossa live se torne cada vez mais enriquecedora, porque a gente consegue esclarecer todas as dúvidas. E muito obrigada, a gente se vê na quinta-feira, 8h30, novamente. Isso mesmo. Né, Michele? Um beijo, um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigada para quem me mandou melhoras. Obrigada mesmo. Estou precisando, mas na quinta-feira eu já vou estar 100%. Então é isso. Tchau, Michele. Noite, Lorena. Muito obrigada de novo. Tchau, um beijo. tchau. Melhoras. Obrigada, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.